Olá, o meu nome é Priscila Assunção. Eu sou especialista em ajudar pessoas empreendedoras a alcançarem o sucesso através de apresentações poderosas. Eu costumo dizer que esse é o meu pitch 10. É aquilo que eu digo nos primeiros 10 segundos quando eu conheço alguém. Claro que em 10 segundos não é tempo suficiente para a gente poder explicar melhor quem somos, o valor que agregamos, o que fazemos exatamente, mas acaba por ser uma apresentação que deixa algo no ar, que chama a curiosidade. Então eu vou explicar um pouquinho melhor quem sou eu e o que eu faço. Então, eu sou atriz de formação, realizei peças de teatro, realizei curtas-metragens, websérie, dirigi atores para televisão, teatro e cinema. E hoje utilizo toda essa minha experiência das artes cênicas e das artes performativas para ajudar pessoas nas suas apresentações profissionais. Mas o que foi que eu identifiquei exatamente que faltava, ou que era uma dor nessas apresentações profissionais? Era justamente a performance. A maior parte das pessoas, de clientes com quem eu trabalhei, são pessoas que tinham mais dificuldades não sobre o seu negócio, ou sobre o seu produto, ou sobre os seus serviços, mas a maior dificuldade era na gestão das emoções, que atrapalham essas apresentações, vamos dizer assim, de dores de fundo emocional e de performance. Então eu identifiquei 3 pilares que foram a base desse método e desse curso que eu estou criando, que é o autoconhecimento, o pitch e a performance. O autoconhecimento, claro que é um campo vasto, né? Há imensas áreas para aprofundar no autoconhecimento, mas eu vou falar e vou abordar tudo o que tem relação com as apresentações profissionais e aquelas que te ajudam a performar melhor. Quando eu falo performance, eu estou falando não só de desempenho, mas eu estou falando mais relacionado às artes performativas, que é quando você consegue criar uma aparência de, causar um impacto, uma impressão, conduzir emoções, conduzir espectadores, as pessoas que estão te ouvindo. Está tudo interligado. Então é aquilo que você diz, como você vai dizer e ter alguma noção de como as pessoas estão construindo essa imagem sobre você na mente delas. Como é que a gente faz isso? Conhecendo um pouco das técnicas de performance, de comunicação e não só. Eu, por exemplo, reúno aqui nesse conteúdo que eu desenvolvo técnicas que agentes do FBI usam para tanto convencer pessoas a falar, como para criar um ambiente confortável para que, por exemplo, criminosos se confessem. Então, são técnicas de persuasão avançada. Também tem técnicas de conhecimento num nível mais profundo do cérebro, de dinâmicas sociais, mas sempre tudo relacionado a esse empoderamento na comunicação. Eu percebi que não bastava falar, não basta eu saber o que vou dizer e dizer. Eu preciso de tantas coisas, como, por exemplo, antes de tudo, captar a atenção da pessoa e manter a atenção durante o tempo que eu estou falando. E a atenção, hoje em dia, é um dos recursos mais desafiantes de conseguir. Ainda mais para pessoas que não nos conhecem, não estão acostumadas a nos ver em vídeos, na televisão, no cinema, nos palcos. Então, por que essas pessoas vão olhar para nós e escutar o que temos a dizer? É muito fácil, às vezes, falar com pessoas que nos conhecem, mas a gente não trabalha só para pessoas que nos conhecem, a gente precisa
para escalar os nossos serviços, nossos negócios, a gente precisa falar com quem nos conhece. Ainda um desafio que é maior, a gente precisa falar com pessoas que nem sabem que precisam do que a gente tem para oferecer. Então, basicamente, a comunicação vai se resumir em captar e manter a atenção. E como nós vamos usar essa gestão das emoções em nós, né? Esse conhecimento não só de gestão de emoção, mas ter consciência de quais são os recursos que eu posso usar, sobre os quais eu tenho 100% do controle e que eu posso potenciar a minha comunicação, como, por exemplo, a minha fisiologia, minha voz, olhar, algumas técnicas, né? Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação para o vídeo, para onde que eu devo olhar? Eu, por exemplo, agora estou olhando para a lente da câmera. E ter essa noção que quando você está falando com a lente da câmera, você não está falando com o equipamento. Você está falando com a pessoa que está por trás da tela. Isso é uma coisa que a gente aprende, por exemplo, em interpretação de atores e atrizes para televisão e cinema. Esse relacionamento com as câmeras. Não sempre eu olho diretamente para a câmera, mas eu sei que ela está ali. E eu sei também que esse é um dos desafios das pessoas que hoje estão empreendendo e precisam fazer seus vídeos, precisam fazer as suas apresentações. Hoje e cada vez mais, né? Eu comecei esse trabalho há uns 3 anos atrás e hoje, depois da situação atual do Covid, e que as pessoas começaram a trabalhar em casa, começaram a fazer reuniões em casa e muito dos nossos serviços estão sendo transformados em digitais. Então, hoje, ainda mais é importante ter essa competência. E perder a vergonha ou se sentir à vontade na frente das câmeras, isso acaba por ser o de menos. Porque mesmo com vergonha, mesmo com timidez, mesmo desconfortável, você consegue fazer um vídeo, por exemplo. Você consegue se apresentar. O desafio é saber como realmente captar e manter a atenção e conseguir uma comunicação que seja o mais próxima possível do valor que você acrescenta. De uma forma simples, dinâmica, persuasiva, cativante. Então, há várias coisas para abordar aqui nesse tipo de comunicação, além do autoconhecimento, do pitch e da performance. Dentro desses 3 pilares, nós temos várias áreas, como autoconfiança, que é fundamental, que a gente está muito acostumados e acostumadas a ouvir. Você precisa ser confiante, confiar em você. E a pergunta é como, né? Então, eu trabalho e gosto muito da prática, trazer as coisas para experiência empírica. Eu mesma acabo testando os meus conhecimentos em eventos, quando posso fazer apresentações, faço sempre os meus vídeos, dou aulas online. Então, a minha comunicação, ela é consistentemente treinada, praticada e sempre tudo que eu aprendo, os livros que eu leio, eu trago esse conhecimento para a prática. Então, nós vamos trazer aqui tudo que tem relação com a abordagem prática do que nós estamos falando. Eu uso o pitch como uma base, como um ponto de partida para a gente começar a trabalhar. E o pitch nada mais é do que uma apresentação. É um texto que você estrutura de uma forma pensada, palavra por palavra, estratégica, dentro de uma janela de tempo. Eu chamo isso de pitch. E tem respostas a perguntas importantes que devem fazer parte desse pitch. Ele é estratégico por quê? Porque o pitch não é pensado só no que a pessoa vai dizer. O pitch é pensado nas palavras que são usadas para captar a atenção e manter a atenção. O pitch tem um tempo estratégico. Ele é estratégico por quê? Porque existe janelas de tempo em que o cérebro de uma pessoa está disponível para te ouvir. Por exemplo, os primeiros 15 segundos
Quem entende um pouco sobre o cérebro sabe que